O telefone parecia gelado contra a minha orelha, um contraste gritante com o calor da raiva que subia pela minha garganta. Eu estava no meu apartamento, o único lugar no mundo que era verdadeiramente meu, tentando explicar o óbvio. Se eu ia arriscar meu nome limpo, meu histórico de crédito impecável, para ser fiadora de um empréstimo que viabilizaria a casa dos sonhos deles num condomínio fechado, o mínimo que eu pedia era uma segurança. Uma fração do imóvel na escritura proporcional ao risco de 300 mil azerários que eu estava assumindo. Não era ganância, era prudência. Mas para meu padrasto, Roberto, do outro lado da linha, era uma traição. A voz dele, sempre mansa quando precisava de algo, tornou-se áspera. Luísa, não acredito que você está fazendo isso. Depois de tudo que fizemos, é pura ganância. A palavra ecoou no silêncio do meu apartamento. Ganância. A mesma palavra que nunca usaram quando paguei as últimas 8 parcelas do empréstimo anterior, para que o nome deles não fosse para o Serasa, um favor que nunca foi agradecido, apenas esperado. Antes que eu pudesse responder, ouvi um ruído, o som de um aparelho sendo arrancado de uma mão. A voz da minha mãe, Sônia, era a próxima coisa que eu ouviria, mas não diretamente. Houve um clique e meu celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. Um áudio. Um único áudio de 7 segundos. A voz dela não era de raiva, não era de mágoa, era pior. Era fria, burocrática, como a de alguém que encerra um contrato de serviço que não é mais útil. Você está nos atrapalhando. Se é essa a sua atitude, então não precisamos mais de você para nada. Não precisa mais voltar aqui. A gente se vira sem você. E foi só isso. A ligação caiu. 7 segundos para apagar 35 anos de dedicação. A mensagem não era uma briga que pedia reconciliação. Era uma sentença. Uma demissão do cargo de filha. Eu fui demitida da minha própria família por uma mensagem de áudio, e o silêncio que se seguiu foi a confirmação de que meu serviço não era mais necessário. Meu primeiro instinto, aquele reflexo condicionado por décadas de treinamento, foi ligar de volta, implorar, explicar, ceder. A apaziguadora crônica dentro de mim gritava que a harmonia, mesmo que falsa, era melhor do que o vazio. O medo de ser a filha ingrata, a pária da família, era paralisante. Eu podia sentir o peso do julgamento de tios, primos, de todos que só conheciam a versão da história que minha mãe contaria. A culpa já começava a se instalar, uma névoa tóxica me dizendo que eu estava destruindo o sonho deles por um capricho, por uma questão de dignidade, que ninguém além de mim parecia valorizar. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento alugado, mobiliado com o que sobrava do meu salário depois de cobrir os buracos financeiros deles. Cada objeto ali era um testemunho silencioso dos meus próprios sonhos adiados. Quantas vezes eu disse não para mim mesma para poder dizer sim a eles? A dor da rejeição era imensa, mas, pela primeira vez, uma outra sensação começou a emergir sob ela. Uma estranha e assustadora sensação de alívio. 1 hora se passou. O celular permaneceu em silêncio na minha mão. Eu o desbloqueei e apertei o play no áudio novamente. A voz da minha mãe soou diferente. A carga emocional havia se dissipado, e o que restou foi apenas informação pura. Uma instrução. A gente se vira sem você. Eles não estavam pedindo minha opinião, estavam me dando uma ordem. E naquele instante, algo dentro de mim finalmente estalou. A filha que sempre tentava consertar tudo deu lugar a uma mulher que percebeu que o único incêndio que precisava apagar era o que consumia sua própria vida. Aceitei a ordem deles. Se eles se virariam sem mim, então eu lhes daria exatamente isso. A dor não tinha desaparecido, mas agora ela tinha um propósito. Ela se transformou em uma clareza fria, metálica. Foi naquele momento que a Luísa Boazinha morreu. Eu me pergunto se você, que me ouve agora, já sentiu o exato instante em que um limite é cruzado e não há mais volta. Se você já viveu isso, sabe do que estou falando e vai querer ficar para ver como essa história realmente termina.
Aquela mensagem de áudio de 7 segundos não foi um raio em céu azul. Foi o último tijolo de um muro que vinha sendo construído desde que eu me entendo por gente. Ser a responsável não foi uma escolha, foi uma função para a qual fui treinada desde a infância. Enquanto outras crianças aprendiam a andar de bicicleta, eu aprendia a ler a expressão no rosto da minha mãe para saber se o dia seria de paz ou de tempestade. Meu padrasto, Roberto, entrou na nossa vida quando eu tinha 10 anos e rapidamente entendeu a dinâmica. Eu não era a filha. Eu era a administradora de crises, a gestora de humores, a fiadora emocional e, mais tarde, financeira, de um lar que só se mantinha de pé por causa dos meus alicerces. A minha vida adulta nunca foi realmente minha. Foi uma extensão das necessidades deles, um anexo da casa principal onde eles moravam, e eu apenas prestava serviços de manutenção. Cada conquista minha era celebrada não pelo meu sucesso, mas pela nova utilidade que ela poderia ter para eles. Minha mãe, Sônia, era a arquiteta-chefe dessa estrutura. A arma dela nunca foi o grito, mas o silêncio carregado de decepção. Sua frase de efeito repetida como um mantra ao longo dos anos era: "Depois de tudo que eu fiz por você." Essa frase era um cheque em branco que ela esperava que eu assinasse com minha obediência, meu tempo e meu dinheiro. Cada favor que eu fazia, cada sacrifício, não era um ato de amor, mas um pagamento de uma dívida impagável que ela mesma inventou no dia em que nasci. Ela mantinha um placar invisível na cabeça, e nele eu estava sempre perdendo. Se eu ousasse mencionar um cansaço, uma vontade própria, a resposta era um olhar magoado e um suspiro que dizia mais do que 1000 palavras. Você é ingrata. Aprendi a engolir minhas necessidades para não ser taxada com essa palavra, a pior de todas as ofensas no dicionário da minha mãe. A paz tinha um preço, e esse preço era a minha anulação completa. Roberto, por sua vez, desempenhava o papel do bom policial. Ele nunca me pedia nada diretamente. Sua tática era a da pressão passiva, a da vulnerabilidade calculada. Ele me apresentava os problemas financeiros da casa com a testa franzida, espalhando contas pela mesa da cozinha e suspirando. Sua mãe está tão preocupada. Sem a sua ajuda, a gente não consegue. Ele me colocava na posição de salvadora, uma posição que afaga o ego ao mesmo tempo que aprisiona. Ele me fazia sentir indispensável, mas a verdade é que eu era apenas conveniente. Era mais fácil usar meu nome limpo do que administrar o próprio dinheiro com responsabilidade. Ele nunca me agradecia com palavras, mas com um tapinha nas costas que significava bom trabalho, continue assim. Eu não era parte da equipe. Eu era a ferramenta que a equipe usava para construir os próprios sonhos, enquanto os meus projetos ficavam na gaveta, acumulando poeira e frustração. Qualquer tentativa minha de traçar um limite era recebida como um ato de agressão. Egoísmo era a palavra que eles usavam para descrever minhas tentativas de ter uma vida. Lembro-me de uma vez, aos 28 anos, quando planejei minha primeira viagem internacional, uma semana em Portugal. Juntei dinheiro por 2 anos. Uma semana antes do embarque, o carro deles quebrou. O conserto era caro, e a expressão de desamparo no rosto de Roberto foi teatral. Minha mãe não disse nada, apenas comentou como seria difícil para ela ir ao médico de ônibus. A culpa me corroeu. Cancelei a viagem, perdi o dinheiro não reembolsável e paguei o conserto do carro. A resposta não foi um obrigada, mas um aliviado. Ainda bem que você não é egoísta, filha. Naquele dia, entendi que, para eles, meu amor só era válido quando se manifestava como um sacrifício financeiro. Minha felicidade pessoal era um luxo que a família não podia bancar. O precedente mais claro, no entanto, aconteceu há 5 anos. Eles decidiram fazer uma grande reforma na casa e precisavam de um empréstimo pessoal de 100.000 euros. O banco, obviamente, negou o crédito para eles, cujos nomes viviam perigosamente perto do vermelho no Serasa. Foi quando meu telefone tocou.
A conversa foi a de sempre. A casa estava caindo aos pedaços. Era uma questão de segurança, e só o meu nome limpo poderia salvá-los. Hesitei. Senti aquele calafrio na espinha que sempre precede uma decisão ruim. Mas a pressão foi imensa. Sônia chorou ao telefone. Disse que eu era a única esperança deles. Cedi. Fui ao banco, assinei a papelada como fiadora e senti o peso daquelas cifras se transferir para os meus ombros. Eles comemoraram com um churrasco para os amigos, onde fui apresentada como a nossa filha querida que sempre nos ajuda. A ajuda, no entanto, tinha nome e sobrenome. Luísa Soares, a responsável legal pela dívida. O que se seguiu foi o roteiro que eu já deveria prever. Nos primeiros meses, pagaram as parcelas. Depois, os atrasos começaram. Primeiro, 1 semana. Depois, 15 dias. Logo, as cartas de cobrança do banco começaram a chegar no meu endereço, não no deles. Quando o risco de ter meu nome sujo se tornou iminente, eu os confrontei. A resposta de Roberto foi que as coisas apertaram. A de Sônia foi que eu estava me metendo demais e criando estresse. Para evitar o desastre financeiro na minha própria vida, assumi as últimas 8 parcelas. 8 pagamentos que saíram diretamente do dinheiro que eu guardava para dar entrada no meu próprio apartamento. Quando a dívida foi finalmente quitada, não houve alívio ou gratidão da parte deles. Houve apenas uma crítica velada da minha mãe. Você se preocupa demais com dinheiro. Aquele episódio deveria ter sido minha lição final. A prova irrefutável de que, para eles, eu era uma rede de segurança, não uma filha. Portanto, o pedido para ser fiadora dos 300 hires. Mel Hiles não foi um novo favor. Foi uma promoção não solicitada no meu cargo de para-choque financeiro da família. Eles não estavam me pedindo ajuda, estavam apenas escalando o nível de exploração, confiando que o meu treinamento de uma vida inteira me faria dizer sim mais uma vez. A minha exigência de ter meu nome na escritura não foi ganância, como Roberto acusou. Foi a minha primeira e única tentativa de transformar meu risco em um direito, minha responsabilidade em um reconhecimento. A resposta deles, aquele áudio frio e descartável, foi a confirmação final. Meu valor não estava no meu amor ou na minha presença, mas na minha assinatura. Eles não me demitiram porque eu fui injusta. Eles me demitiram porque, pela primeira vez, a ferramenta que eles sempre usaram de graça decidiu apresentar um manual de instruções e um termo de garantia. E para eles, uma ferramenta com vontade própria é uma ferramenta quebrada. O silêncio que se seguiu àqueles 7 segundos de áudio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. O celular, ainda na minha mão, parecia pesar 1 tonelada. Um pequeno retângulo de vidro e metal que continha a sentença da minha própria exclusão. Meu peito se apertou e a primeira onda de pânico me atingiu com a força de um soco. O instinto, treinado ao longo de 35 anos, era ligar de volta. Pedir desculpas, mesmo sem saber pelo quê. Me humilhar, me oferecer para ir até lá, assinar qualquer coisa, apenas para restaurar a paz, por mais artificial que fosse. A voz da boa filha, dentro da minha cabeça, gritava que eu estava sendo egoísta, que eu estava destruindo o sonho da minha mãe por uma questão de orgulho. A culpa era uma visitante familiar, e ela já estava se acomodando no sofá da minha mente, me dizendo que o amor verdadeiro exigia sacrifício, e que eu, naquele momento, estava falhando no teste mais importante da minha vida. Eu era a vilã da história. A pressão não era apenas interna. Meu celular começou a vibrar. Primeiro, uma mensagem de Roberto. Sua mãe está passando mal por sua causa. Pense no que você está fazendo. Era a tática de sempre. Transformar a consequência das ações deles em uma culpa minha. A responsabilidade pela saúde, pela felicidade e pela estabilidade emocional da minha mãe sempre foi terceirizada para mim. Se ela estava bem, era mérito dela. Se estava mal, a culpa era minha. Ignorei a mensagem, mas meu coração martelava contra as costelas. Em seguida, a ligação.
o nome dele brilhando na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. 5 minutos depois, o nome da minha mãe. Aquilo foi mais difícil. A imagem dela, frágil e decepcionada, um fantasma que me assombrava desde a infância, quase me fez atender. Minhas mãos tremiam. Eu sabia o que ouviria. Um choro calculado, acusações veladas de ingratidão, a lembrança de cada sacrifício que ela supostamente fez por mim. Era um roteiro que eu conhecia de cor, e a minha fala era sempre a mesma. Desculpa, mãe, eu resolvo. Mas algo me impediu. Em meio ao caos da minha mente, uma imagem nítida surgiu. O extrato do meu banco de 5 anos atrás. As 8 parcelas finais daquele empréstimo de 100 mil reais. R$ 1.000, cada uma delas debitada da minha conta, cada uma delas um prego a mais no caixão dos meus próprios planos. Lembrei-me da conversa que tive com Roberto na época, quando expliquei que, para cobrir a dívida deles, eu teria que adiar a entrada do meu apartamento por pelo menos mais 2 anos. Ele apenas deu de ombros e disse: "Família é para isso, né?" Não, não era. Família não deveria ser um buraco negro financeiro com meu nome no centro. Família não deveria ser um contrato unilateral onde eu fornecia os recursos e eles as demandas. A lembrança daquela injustiça, daquela falta de reconhecimento, agiu como um antídoto para a culpa que tentava me envenenar. Aquele dinheiro nunca foi devolvido, nunca foi sequer mencionado novamente. Foi simplesmente absorvido pelo sistema, como todas as outras coisas que eu dei. E então, outra memória, ainda mais dolorosa. Eu, aos 28 anos, na frente do computador, cancelando a passagem para Portugal. Eu podia quase sentir o cheiro do pastel de nata que nunca comi, ver as ruas de Lisboa que nunca caminhei. Chorei em silêncio no meu quarto enquanto ouvia, da sala, minha mãe ao telefone com uma tia, dizendo com alívio: "Graças a Deus a Luísa é uma filha boa e entendeu a nossa necessidade. Essa viagem podia esperar." Mas a viagem nunca mais aconteceu. Outras necessidades surgiram. O conserto do telhado, a troca do carro, a cirurgia do cachorro. Minhas vontades eram sempre adiáveis, descartáveis, menos importantes que a última crise fabricada por eles. Cada vez que eu cedia, eu não estava comprando paz. Estava apenas financiando a próxima exigência, ensinando a eles que meus limites eram infinitamente flexíveis e que meu não era apenas um sim, que precisava de um pouco mais de pressão emocional para aparecer. O custo daquela harmonia era a minha própria vida, paga em prestações de sonhos cancelados. O telefone continuava a tocar, uma súplica eletrônica e insistente. As mensagens se acumulavam. A raiva inicial deles, expressa no áudio, certamente já estava se transformando em desespero calculado. Eles não me queriam de volta por amor. Eles me queriam de volta porque o prazo do banco estava correndo, porque a corretora estava ligando, porque o sonho da casa nova dependia da minha assinatura, da ferramenta que eles acreditavam controlar. A percepção foi brutal e libertadora. Eles não sentiam minha falta, sentiam falta da minha função. O amor que eu buscava desesperadamente era condicional à minha utilidade. Naquele momento, a ficha caiu de uma forma que nunca havia caído antes. Eu não estava rompendo com a minha família. Eu estava me demitindo de um emprego abusivo, não remunerado e com uma carga emocional insustentável. A dor da rejeição ainda estava lá, mas agora ela parecia diferente. Era a dor de uma amputação necessária para impedir que a gangrena se espalhasse. Sentei-me no chão frio do meu apartamento, o celular agora silencioso ao meu lado. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. A tempestade de emoções começou a se acalmar. Peguei o aparelho novamente, abri o WhatsApp e, com o dedo firme, apertei o play no áudio da minha mãe pela segunda vez. A voz dela soou completamente diferente. Sem o filtro do pânico e da mágoa, as palavras se tornaram o que realmente eram: uma instrução, uma ordem. "Não precisamos mais de você para nada. A gente se vira sem você." Não havia ambiguidade. Não era um convite para uma discussão.
Era uma declaração de independência deles em relação a mim. E naquele instante, uma calma gelada tomou conta do meu corpo. A filha que chorava e implorava havia morrido naqueles 60 minutos de silêncio. No lugar dela, nasceu uma mulher que finalmente entendeu as regras do jogo. Eles me deram uma ordem, e eu, pela primeira vez na vida, iria obedecê-la ao pé da letra. A decisão se solidificou não com um estrondo, mas com um clique silencioso dentro de mim. O conflito interno cessou. Não havia mais dilema. Ficar passiva, esperar que eles mudassem, era uma fantasia que eu não podia mais me dar ao luxo de alimentar. A única opção viável era aceitar a realidade que eles me apresentaram. Se eu não era necessária, então eu me tornaria desnecessária. Se eles se virariam sem mim, eu lhes daria o espaço e as consequências plenas dessa escolha. A tristeza não desapareceu por completo, mas ela foi para o banco de trás. Quem assumiu o volante foi a lógica. A emoção me manteve refém por décadas. A razão seria a minha chave para a liberdade. O objetivo não era mais buscar aprovação ou amor. O objetivo era simples, claro e inegociável: autoproteção. A partir daquele momento, cada passo meu seria calculado não para consertar a nossa relação, mas para proteger o meu futuro deles. Minha mente, antes uma névoa de culpa e medo, tornou-se um mapa estratégico. As peças do tabuleiro, que antes pareciam aleatórias e opressoras, agora formavam um padrão claro. Eu via o movimento deles, o meu, e os movimentos futuros. A dor da exclusão se transformou em combustível para a ação. Eles me demitiram, mas se esqueceram de um detalhe crucial. Eu era a única que tinha a senha de acesso a todos os sistemas vitais que mantinham a empresa familiar funcionando. E eu estava prestes a mudar todas as senhas. Aquele momento, aquele ponto de virada onde o sofrimento se recusa a ser apenas sofrimento e se transforma em poder, é algo brutal. Eu me pergunto se você que me ouve já chegou a esse limite, o ponto exato em que a sua sobrevivência se torna mais importante do que qualquer vínculo. Se você já sentiu isso, sabe que não há mais volta. A primeira hora foi um vácuo. Um buraco no tempo preenchido apenas pelo zumbido elétrico da geladeira e pelo pulsar insistente do meu celular, que vibrava sobre a mesa de centro com uma regularidade desesperada. Eram eles. Eu sabia, sem precisar olhar, que a tela se iluminava alternadamente com os nomes Mãe e Roberto. A raiva inicial deles, tão definitiva no áudio, certamente já havia se transformado em pânico pragmático, ao perceberem que a ferramenta principal para a concretização do sonho deles havia se recusado a funcionar. O barulho do aparelho, que antes me causaria uma ansiedade paralisante, tornou-se apenas ruído branco, a trilha sonora da minha própria paralisia. Eu não me movia. Apenas olhava para a parede, sentindo o choque da amputação emocional se transformar lentamente em uma estranha e fria dormência. O mundo fora daquelas 4 paredes havia desaparecido. Só existia o silêncio do meu apartamento e a guerra que se travava dentro de mim. Uma guerra que, pela primeira vez, eu não tinha certeza se queria perder. Com o polegar firme, sem o tremor que me dominara 1 hora antes, deslizei até a conversa com minha mãe e apertei o play pela segunda vez. A voz dela preencheu o silêncio novamente. As mesmas 7 palavras, a mesma entonação cortante, a mesma duração precisa. Mas a melodia da manipulação havia desaparecido. O que eu ouvi não foi a voz da minha mãe me rejeitando. O que eu ouvi foi informação pura, desprovida de emoção. Era uma diretiva. Uma notificação formal de encerramento de contrato. Não era mais o som de uma mãe ferida me punindo por minha desobediência. Era a voz de uma gerente de recursos humanos comunicando um desligamento. Não precisamos mais de você para nada. A frase, que antes soara como uma adaga no meu coração, agora soava como uma cláusula de rescisão. E a última parte, a gente se vira sem você, não era mais uma ameaça, mas uma declaração de capacidade.
Eles estavam me informando que seguiriam em frente. E naquele instante, algo fundamental mudou. Eu acreditei neles. Uma lucidez cortante, quase cirúrgica, tomou o lugar do pânico. A névoa de dor e culpa que turvava meu julgamento há 35 anos começou a se dissipar, revelando um cenário que eu sempre soube que existia, mas nunca tive coragem de encarar. Eu não era uma filha sendo rejeitada. Eu era uma sócia sendo expulsa de um negócio do qual eu era a única investidora com capital de risco real. A culpa, o medo, a obrigação, todas aquelas emoções que funcionavam como correntes invisíveis, evaporaram. Foi como se um sistema operacional antigo e defeituoso, programado para priorizar a estabilidade deles em detrimento do meu próprio funcionamento, tivesse sido desinstalado à força. E um novo, baseado em pura lógica de sobrevivência, iniciasse pela primeira vez. A dor da perda ainda estava lá, em algum lugar, mas não estava mais no comando. A emoção me levou até aquele ponto de ruptura. A razão me levaria para fora dele. Meu objetivo já não era mais reconquistar um lugar à mesa da família. Era virar a mesa. A meta mudou de reconciliação para contenção de danos. Meus danos. O foco se deslocou da dor emocional para a avaliação de risco financeiro e legal. A questão não era mais sobre amor, era sobre ativos e passivos. Meu nome limpo era um ativo. Minha assinatura, um poder de veto. O empréstimo anterior, um passivo que eu fui forçada a absorver. A casa nova, um projeto no qual eles queriam que eu investisse R$ 300, 1.000 euros de risco sem nenhuma participação nos lucros. Visto sob essa ótica, minha exigência de ter meu nome na escritura não era ganância. Era o procedimento operacional padrão de qualquer investidor sensato. A recusa deles e a subsequente demissão não foram um drama familiar. Foram uma quebra de contrato hostil. E toda quebra de contrato tem consequências. A Luísa que eles conheciam, a apaziguadora, a que pedia desculpas mesmo quando estava certa, a que absorvia prejuízos financeiros em troca de migalhas de afeto, morreu naquele sofá, durante aquela segunda audição do áudio. Em seu lugar, uma gerente de projetos assumiu o controle. Uma mulher que passava 8 horas por dia analisando riscos, definindo escopos, estabelecendo cronogramas e, acima de tudo, garantindo que cada parte cumprisse suas responsabilidades contratuais. Por anos, eu apliquei essa lógica a todas as áreas da minha vida, exceto a mais importante. Eu permiti que minha família operasse sem regras, sem limites, sem consequências. Eles me trataram como um recurso ilimitado e gratuito. Agora, descobririam que todo recurso tem um custo e que a fatura, acumulada por 35 anos de serviços não remunerados e sacrifícios não reconhecidos, estava prestes a ser emitida. Não houve um momento de epifania dramática, nenhum grito de libertação. Foi uma aceitação silenciosa e irreversível da realidade. Levantei-me do chão sentindo os músculos rígidos. Minhas mãos pararam de tremer. Minha respiração se normalizou. Caminhei até a cozinha, peguei um copo d'água e o bebi lentamente. O plano começou a se formar na minha mente, não como um ato de vingança, mas como um procedimento de segurança, uma série de passos lógicos para proteger meu futuro. A decisão estava tomada, selada não com raiva, mas com uma calma gélida e inabalável. Eles me deram uma ordem. A gente se vira sem você. E eu, a filha obediente que sempre fui, finalmente cumpriria uma ordem deles à risca. Eu os deixaria se virar, sozinhos, com todas as consequências que isso implicava. O jogo havia mudado, e eu estava prestes a fazer a minha primeira jogada. A noite não trouxe sono, apenas um silêncio denso que parecia ter peso e forma. O celular, agora no modo avião, era um tijolo inerte sobre a mesa. A ausência de suas vibrações desesperadas era em si uma declaração de poder. Eu não estava mais reagindo. Estava agindo. Liguei meu notebook e a luz fria da tela pintou o breu do meu apartamento com tons de azul e branco.
Meus dedos, que tremiam horas antes, agora se moviam com uma precisão mecânica sobre o teclado. O primeiro passo do meu plano não envolvia advogados ou ligações. Envolvia arqueologia. Eu iria escavar as ruínas financeiras da minha própria vida, desenterrando cada prova, cada centavo que foi desviado dos meus sonhos para sustentar os deles. A raiva havia se transformado em um foco absoluto. Cada clique do mouse era um golpe, um ato de reivindicação. Eu não estava apenas organizando arquivos. Estava construindo um dossiê, um monumento à minha anulação que seria impossível de ignorar. Comecei pelo mais óbvio, o empréstimo de 5 anos atrás. Acessei o portal do meu banco, a interface familiar agora parecendo um campo de batalha. Filtrei o extrato para o período exato e lá estavam elas, as 8 parcelas de 2 mais. 850,00, cada uma saindo da minha conta corrente com a frieza de um débito automático. Salvei cada comprovante em um PDF, nomeando-os metodicamente. Parcela Emprestimo Roberto Soares 01. Parcela Emprestimo Roberto Soares 02. E assim por diante. Em seguida, fui para o aplicativo de transferências, o registro dos meus Pix. Rolei por anos de transações, uma crônica silenciosa da minha servidão. Havia dezenas de transferências para a conta de Roberto, com descrições que hoje soavam como uma piada de mau gosto. Ajuda mercado, conserto carro-mãe, presente aniversário tia Célia. Presentes que eu sabia que eram eles que deveriam dar. Cada comprovante foi capturado e salvo na mesma pasta, que nomeei com uma frieza corporativa. Provas, contribuições financeiras família Soares. O trabalho se estendeu pela madrugada. Encontrei e-mails antigos onde Roberto me pedia para pagar o IPTU da casa deles porque o mês apertou. Achei boletos de luz e água pagos diretamente do meu aplicativo bancário. Compilei uma planilha, uma linha para cada transação, com data, valor e finalidade. A soma no final da tabela era assustadora. Era o valor da entrada de um apartamento muito melhor do que este em que eu vivia. Era o preço de todas as viagens que cancelei, de todos os cursos que adiei, de todos os nãos que eu disse a mim mesma para poder dizer sim a eles. Ver aquele número preto no branco não me trouxe tristeza. Trouxe uma validação gélida. Eu não estava sendo dramática. Eu não estava sendo gananciosa. Eu estava por 35 anos sendo explorada. Ao final, compactei tudo em um único arquivo. Zip. Uma pequena bomba digital. Contendo a verdade financeira da nossa família, pronta para ser detonada. O sol nasceu, e eu não havia dormido. Mas, em vez de exaustão, sentia uma energia vibrante, uma clareza que o sono nunca me dera. Preparei um café forte, o aroma preenchendo a cozinha enquanto o dia clareava lá fora. Sentei-me novamente em frente ao notebook, a xícara fumegante ao lado. O silêncio da manhã era o meu aliado. Era o tempo que eu precisava antes que o mundo deles acordasse e o pânico começasse. Eles provavelmente tiveram uma noite de sono tranquila, confiantes de que, pela manhã, a Luísa Boazinha ligaria chorando, pedindo perdão e se oferecendo para ir ao banco assinar os papéis. Mal sabiam eles que aquela Luísa não existia mais. Ela havia sido incinerada pela frieza daquele áudio de 7 segundos, e das cinzas dela, algo muito mais resiliente e muito menos complacente havia se erguido. A primeira luz do dia não era um novo começo para nós. Era o início do fim para eles. Pontualmente às 8h, com a precisão de uma gerente de projetos iniciando uma tarefa crítica, abri meu e-mail. O destinatário era o Dr. Arnaldo, o advogado da família há mais de 20 anos, um homem que me vira crescer e que sempre me tratou com um respeito que meus próprios pais raramente demonstravam. No campo CC, inseri os endereços de e-mail de Sônia e Roberto. O assunto era direto, sem espaço para interpretações. Revogação de consentimento, fiança imobiliária. O corpo do texto era igualmente cirúrgico. Prezado Dr. Arnaldo, comecei. Venho por meio deste informar que revogo, com efeito imediato e em caráter irrevogável,
Meu consentimento em servir como fiadora para qualquer financiamento ou transação imobiliária em curso em nome de Sônia e Roberto Soares. Peço que comunique formalmente o banco e as demais partes envolvidas sobre esta decisão. Releia. Estava perfeito, sem emoção, sem justificativa, apenas um fato. Com o coração batendo firme, mas a mão estável, cliquei em enviar. O passo seguinte era garantir que a informação fluísse pela via mais rápida e dolorosa, a comercial. Às 8h30, disquei o número de Carla, a corretora de imóveis. Ela atendeu no segundo toque, a voz animada e ansiosa. Luísa, bom dia. Estava mesmo para te ligar. Precisamos da sua assinatura hoje. Eu a interrompi. Minha voz calma e nivelada, o tom que eu usava em reuniões de crise no trabalho. Carla, bom dia. Ligo para informar que houve uma mudança de planos. Eu não serei mais a fiadora neste processo. Meu apoio financeiro e minha garantia foram retirados. Houve um silêncio do outro lado da linha, tão profundo que pude ouvir a respiração dela suspensa. Como assim, Luísa? Mas... O sinal já foi pago. Vocês perdem o dinheiro se... Eu a interrompi novamente com a mesma firmeza. Eu estou ciente das cláusulas, Carla. Apenas cumpra seu papel e informe aos seus clientes e ao banco que a proposta não tem mais a minha garantia. Tenha um bom dia. E desliguei antes que ela pudesse formular a próxima pergunta. O som do meu telefone sendo colocado de volta na mesa foi o único ruído no apartamento. Eu sabia o que aconteceria a seguir. Carla, em pânico total, ligaria para a minha mãe. A informação não chegaria como um e-mail formal que eles poderiam ignorar por algumas horas. Chegaria como uma emergência comercial, uma ameaça direta e imediata ao sonho da casa nova. O colapso não seria gradual, seria instantâneo. Imaginei a cena. Minha mãe, talvez ainda de pijama, tomando seu café, falando sobre as cores das cortinas da sala nova e então o telefone tocando. A voz de Carla, tensa e urgente, explicando que o negócio inteiro estava prestes a ruir. A incredulidade inicial de Sônia, seguida pela raiva e finalmente pelo gelo do pânico ao perceber que não era um blefe. O poder daquela visualização me deu uma sensação de controle que eu nunca havia experimentado. Pela primeira vez, eu não era a peça sendo movida no tabuleiro deles. Eu era a mão que movia as peças. Enquanto a tempestade certamente começava a se formar na casa deles, executei o último passo da minha ofensiva silenciosa. Às 9h em ponto, abri um novo e-mail, novamente para o Dr. Arnaldo, com meus pais em cópia. Anexei o arquivo, zip que preparei durante a noite. Aquele pequeno pacote digital com anos de provas. O assunto, mais uma vez, foi cuidadosamente escolhido para máxima eficácia legal e psicológica. Documentação referente às minhas contribuições ao patrimônio da família Soares. O corpo do e-mail era ainda mais curto que o primeiro. Dr. Arnaldo, para seu conhecimento. Nada mais. A mensagem era clara. Eu não estava apenas me retirando do presente, estava reivindicando o passado. Não era uma ameaça, era uma declaração de fatos. Eles não haviam apenas perdido uma fiadora, eles haviam, oficialmente, ganhado uma credora. Com o último e-mail enviado, fechei o notebook. O silêncio no meu apartamento agora parecia diferente. Não era mais um silêncio de solidão, mas de antecipação. O campo de batalha estava preparado, as minas terrestres plantadas. Eu não precisava gritar, não precisava acusar, não precisava me justificar. Minhas ações falariam por mim, em uma linguagem que eles seriam forçados a entender, a linguagem das consequências. A sensação era de ter acendido um pavio de centenas de quilômetros, e agora, sentada na segurança da minha sala, eu apenas esperava o som distante da explosão. Imagino que você, que acompanha cada passo meu, possa entender a tensão desse momento, a calma arrepiante que precede a tempestade que você mesmo criou. Se você já sentiu o poder e o peso de uma decisão irreversível, vai querer ficar para ver exatamente como as paredes deles começaram a tremer. O dilúvio de chamadas cessou por volta do meio-dia,
As 46 ligações perdidas no meu celular eram um monumento ao pânico deles, uma contagem regressiva para o colapso. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso. Eu sabia que não era um sinal de rendição, mas de uma mudança de tática. Eles haviam esgotado a via direta, a da pressão emocional e da insistência. Agora, seriam forçados a usar o único canal que eu deixara aberto. Às 2 da tarde, o e-mail chegou. Não era deles, mas do escritório do Dr. Arnaldo. O assunto era neutro. Convite para conferência telefônica urgente. O corpo do e-mail informava que, a pedido de Sônia e Roberto Soares, uma chamada de 3 vias estava agendada para as 3 horas. Eu respondi com um único e conciso confirmado. Sentei-me na minha mesa, com um copo d'água ao lado, e esperei. Eu não estava nervosa. Eu estava pronta. A guerra de guerrilha havia acabado. A batalha em campo aberto, com um mediador oficial, estava prestes a começar. Pontualmente às 3 horas, meu telefone tocou. Era o número do escritório de advocacia. Atendi, e a voz calma e profissional da secretária me colocou na conferência. Primeiro, ouvi a voz do Dr. Arnaldo, grave e formal. Luísa, boa tarde. Obrigado por sua disponibilidade. Em seguida, o silêncio do outro lado foi quebrado por um ruído de respiração trêmula. Luísa? A voz da minha mãe soou fraca, quase irreconhecível, despojada de toda a sua autoridade habitual. Roberto apenas murmurou um boa tarde, que soou como um pedido de desculpas. O contraste era brutal. Eu, que sempre entrava em qualquer conversa com eles em uma posição de defesa, agora estava em silêncio, esperando que eles fizessem o primeiro movimento. O poder já havia mudado de mãos antes mesmo que a primeira palavra de confronto fosse dita. O simples fato de precisarem de um advogado para falar comigo era a prova irrefutável de que o antigo regime havia caído. Dr. Arnaldo, agindo com a imparcialidade de um juiz, iniciou a conversa. Sônia, Roberto, eu preciso ser absolutamente claro com vocês sobre a situação atual. Ele começou, a voz firme cortando a tensão. O e-mail da Luísa revogando seu consentimento como fiadora é um documento legal e válido. Eu já notifiquei o banco e a corretora. Do ponto de vista prático, o financiamento imobiliário de vocês foi cancelado. Sem a garantia dela, o negócio não pode prosseguir. Vocês perderam a casa. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Perderam a casa. Não era uma opinião, era um fato. Ouvi um som do outro lado da linha, um ruído gutural, o som de alguém tentando respirar, mas encontrando apenas o vácuo do próprio desespero. A narrativa deles, de que aquilo era apenas uma birra de filha, havia acabado de ser demolida por uma autoridade que eles mesmos convocaram e respeitavam. Mas o advogado ainda não havia terminado. E essa, continuou ele, é apenas a consequência mais imediata. O segundo e-mail que a Luísa enviou, com os anexos, muda completamente o panorama legal da relação de vocês. Senti o ar gelar, mesmo através da linha telefônica. Sônia, Roberto, os documentos que ela apresentou são sólidos e irrefutáveis. Comprovantes de transferências, pagamentos de dívidas, débitos automáticos. Legalmente, Luísa não agiu apenas como uma filha ajudando os pais. Ela agiu, por anos, como uma sócia financeira informal do patrimônio de vocês. Uma sócia que nunca recebeu participação nos lucros, mas que agora tem o direito de reaver seu investimento. A frase, sócia financeira informal, ecoou no silêncio. Ele havia dado um nome legal à minha exploração. Ele validou, em termos que eles não podiam contestar, a verdade que eu levei 35 anos para aceitar. O silêncio do outro lado da linha era absoluto. Não era mais um silêncio de raiva ou de estratégia. Era o silêncio da aniquilação. A autoridade emocional da minha mãe, sua arma mais poderosa por toda a minha vida, havia sido neutralizada pela realidade contratual e financeira. Sua capacidade de me rotular como ingrata ou egoísta
fora pulverizada pelos fatos. Ela não podia mais ditar os termos, não podia mais controlar a narrativa. O castelo de cartas que ela construiu com base na minha culpa e na minha obrigação havia desmoronado com o sopro de 2 e-mails e a análise fria de um profissional. Eles me demitiram da função de filha, mas ao fazer isso, sem querer, me promoveram à posição de credora. E, de repente, eles eram os devedores, em todos os sentidos da palavra. Financeiramente, moralmente e emocionalmente. Foi a voz da minha mãe que finalmente quebrou o silêncio, mas era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era pequena, frágil, desprovida de qualquer vestígio de manipulação. Era a voz de alguém completamente derrotado. Luísa! Ela começou, a voz embargada, cada palavra um esforço. Por favor. A gente errou. Vem pra casa conversar. A gente resolve do seu jeito. O que você quiser. Aquelas palavras eram a capitulação final. Do seu jeito. A frase que eu esperei a vida inteira para ouvir, não como um presente, mas como uma rendição incondicional. A mulher que sempre ditou cada regra, que me ensinou que minhas vontades eram secundárias, estava agora me entregando o poder de decisão. A transferência de poder não poderia ter sido mais clara. Ela não estava mais no comando. Eu estava. E naquele instante eu soube exatamente o que fazer com esse poder. Respirei fundo, sentindo o peso de 35 anos se dissipar dos meus ombros. Minha voz, quando saiu, era calma, firme e final. Não havia triunfo nela, apenas o cansaço de quem finalmente chegou ao fim de uma longa e dolorosa jornada. Não, eu disse, a palavra simples e definitiva ressoando no silêncio. A minha mãe me deu uma instrução clara. Ela disse que não precisava mais de mim para nada. E eu aceitei. Nossa conversa, a partir de agora, será através do advogado. Fiz uma pausa, deixando a irreversibilidade da minha decisão se instalar. Eles não teriam mais acesso direto a mim, às minhas emoções, à minha culpa. A porta estava fechada e trancada. Doutor, Arnaldo tem meu contato para os próximos passos. Tenham um bom dia. E sem esperar por uma resposta, sem dar espaço para mais uma súplica, eu encerrei a chamada. O clique do telefone foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. O acordo de quitação foi a última peça. Não houve mais conversas, nem súplicas, nem acusações. Apenas e-mails trocados entre o doutor Arnaldo e o advogado que eles foram forçados a contratar. O processo foi cirúrgico, impessoal. A antiga casa foi vendida. E do valor total, uma quantia foi transferida para a minha conta. Era o montante exato que minha planilha apontava, acrescido de uma correção que o Dr. Arnaldo insistiu ser meu direito. Quando o Pix caiu, o som da notificação no meu celular não me trouxe alegria. Não houve um grito de vitória. Senti apenas o alívio silencioso de quem finalmente fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. O dinheiro não era um prêmio. Era uma restituição. Era a devolução dos pedaços da minha vida que eu havia emprestado a eles, acreditando que o amor era um investimento que um dia teria retorno. Eu aprendi, da forma mais dura, que em algumas relações, você não é um investidor, é apenas o capital de giro. E o meu capital, finalmente, estava de volta ao meu controle, livre para financiar meus próprios projetos, meus próprios sonhos. Nos meses que se seguiram, um luto estranho se instalou. Eu não sentia falta das brigas, da pressão, do peso constante da responsabilidade. O que eu lamentava era a perda da esperança, a morte da fantasia de que um dia eu teria a mãe que eu merecia, o reconhecimento que eu ansiava. Chorei não pela Sônia real, a mulher que me descartou por áudio, mas pela mãe idealizada que existia apenas na minha cabeça. Chorei pela família que poderia ter sido, mas nunca foi. Foi um luto necessário, como se despedir de um fantasma que me assombrou por toda a vida. Aos poucos, o silêncio que antes era assustador se tornou reconfortante. Meu telefone não tocava mais com urgências fabricadas. Minha conta bancária não sofria mais com saques emergenciais para cobrir a má gestão deles.
A paz que eu encontrei não era eufórica. Era uma paz sóbria, adulta. A paz de quem entende que a verdadeira família não é aquela que te drena até a última gota, mas aquela que te ajuda a se manter inteiro. Hoje, meu apartamento não parece mais um lugar de passagem. Ele tem as minhas cores, as minhas memórias, os meus planos pregados na parede. Outro dia, passeando por uma livraria, comprei um guia de viagens de Portugal. Folheei suas páginas, vendo as fotos das ruas de Lisboa, e sorri. Não era mais um sonho cancelado, era um projeto no meu cronograma. A ferida deixada por eles ainda existe, mas não dói mais ao toque. É uma cicatriz, e cicatrizes não são sinais de fraqueza. São o mapa de um lugar onde você foi ferido, mas sobreviveu. Eu não os odeio. Eu não desejo mal a eles. Eu simplesmente não penso mais neles. Eles se tornaram o que sempre me acusaram de ser: irrelevantes. A minha história não é mais um anexo da deles. Eu me demiti do cargo de filha-problema, de filha-solução, e finalmente assumi a única função que importa: a de ser a protagonista da minha própria vida. Eu perdi a família que a sociedade diz que eu deveria ter, mas ganhei algo infinitamente mais valioso: a mim mesma. Aprendi que impor um limite não é um ato de agressão, mas de autopreservação. Que dizer não para os outros é muitas vezes o sim mais importante que você pode dizer a si mesmo. Olho para trás e vejo uma mulher que confundia servidão com amor, que acreditava que seu valor estava na sua utilidade. Hoje, no espelho, vejo uma mulher inteira. Uma mulher que entende que a lealdade mais crucial não é a que você deve aos seus pais, mas a que você deve ao seu próprio futuro. E o meu futuro, pela primeira vez em 35 anos, é um livro com páginas em branco. E a única pessoa que segura a caneta sou eu. A história, a partir de agora, será escrita nos meus termos. E ela está apenas começando.